E nós abrimos espaço para os companheiros do Departamento de Jornalismo da PAN. O Tiago Muniz está aqui e vai trazer informações sobre a queda do helicóptero na zona oeste de São Paulo. Tiago Muniz. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos. Um dos ocupantes do helicóptero que caiu na região da rodovia Anhanguera é o jornalista Ricardo Boechat, âncora da TV Bandeirantes e da rádio Band News FM. Esse acidente aconteceu por volta do meio-dia na rodovia Anhanguera, num trecho próximo ao Rodoanel Mário Covas. Ele vinha da cidade de Campinas e deveria pousar por volta do 12:30 no próprio Grupo Bandeirantes. O helicóptero, quando caiu, atingiu um caminhão que estava parado próximo ali a um viaduto. A informação é que ele tentava fazer um pouso de emergência ali nas proximidades da rodovia mesmo. É um helicóptero Bell da empresa RQ Serviços Aéreos. E ele, enfim, o helicóptero tentava fazer essa manobra, um pouso de emergência, mas acabou perdendo o controle e caindo, batendo nesse caminhão. Os dois ocupantes do helicóptero morreram, um deles o comandante da aeronave, o outro o jornalista. O ocupante do caminhão não se feriu. Noticiamos, portanto, a informação, a morte do jornalista Ricardo Boechat. Nós continuamos acompanhando e traremos outras informações ao longo da programação, Vanderlei. Que início de ano, hein, Tiago? Demais, é muito triste. Que início de ano. Muito triste. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Lamentamos profundamente informar que o nosso âncora Ricardo Boechat estava a bordo do helicóptero que caiu por volta de meio-dia na via Anhanguera, na região do Rodoanel, em São Paulo. O Boechat foi a Campinas hoje, apresentou o noticiário da Band News FM logo pela manhã. Esteve em Campinas para um evento de um laboratório farmacêutico. Foi a bordo de um helicóptero acompanhado de um piloto e retornava a São Paulo. Pegou o helicóptero por volta das 11h50 da manhã, retornaria a São Paulo e pousaria aqui no Grupo Bandeirantes por volta de 12:15, o que não aconteceu. Depois de alguns minutos, conseguimos a confirmação do prefixo do helicóptero que caiu e esse número batia. Era o helicóptero do Boechat. É com profunda tristeza que nós informamos aqui na Band News FM que o nosso âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat, estava a bordo do helicóptero que caiu há pouco na via Anhanguera. O Eduardo Barão está aqui no estúdio, a Carla Bigato também, que todos os dias dividiam o microfone com Ricardo Boechat. Sheila Magalhães, diretora. Os bombeiros, o piloto e o copiloto da aeronave morreram nas chamas. A empresa que administra a via informou que ainda há um terceiro ferido. Não existe informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. Bem, na verdade queremos complementar essa informação com uma notícia trágica. Todo acidente é trágico, mas quando envolve pessoas conhecidas, torna-se de uma tragicidade ainda maior. E o Marcos Antromil traz as postagens da revista Veja e do jornal A Folha de São Paulo, confirmando a morte de um dos maiores âncoras de jornal deste país. Talvez o maior, né, Regiane? Ricardo Boechat, da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, da Band News FM. Ele estava nesse helicóptero e foi confirmada a morte dele, e era uma notícia já dada pela Folha de São Paulo, também pela Veja, e que esse helicóptero, né, que estava sobrevoando aí a cidade de São Paulo, né, caiu sobre o Rodoanel, né, no acesso aí a Anhanguera. E está sendo confirmada essa informação. Daqui a pouco parece que a emissora vai soltar uma nota, mas ao que consta, essa triste informação para hoje, de uma pessoa tão querida no meio. Premiadíssimo Boechat, comentarista, âncora, jornalista de primeiríssima grandeza. Está confirmado, Regiane. Agora a Bandeirantes confirma a morte do Ricardo Boechat na queda do helicóptero na Anhanguera. É lamentável. É muito triste mesmo, já está confirmada a informação. A Bandeirantes, que passava até por uma reformulação no seu quadro de apresentadores do principal telejornal.
Ronald, Daniela, ouvintes da Rádio Bandeirantes, é com muita tristeza que eu estou aqui agora para dar uma notícia que de fato deixou todos nós aqui do Grupo Bandeirantes perplexos e pensando em coisas da vida, não é? O jornalista Ricardo Boechat, apresentador da Band News FM, do Jornal da Band, nosso colega aqui de tantos anos no grupo, faleceu hoje naquele acidente de helicóptero. O helicóptero que a gente está noticiando já há algum tempo, que caiu na rodovia Anhanguera, caiu sobre um caminhão inclusive. Ricardo Boechat estava dentro desse helicóptero. O helicóptero havia saído de Campinas em direção a São Paulo. Boechat hoje fez aqui o programa dele na Band News logo cedo. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes ouviram, deram uma passadinha por lá também. E depois foi a Campinas atender um compromisso e estava retornando a São Paulo nesse helicóptero que se acidentou. Eu queria aqui dizer para a família do Boechat que nós aqui, companheiros dele no grupo, estamos muito consternados. É uma notícia com a qual a gente ainda vai começar a lidar agora, é um clima de muita tristeza aqui, mas a gente precisava dividir isso aqui com os nossos ouvintes. Então, essa é a informação oficial que está sendo divulgada agora aqui por todos os veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pela Band News FM, pela Band, o José Luiz da Atena ao vivo agora na Band também falando a respeito disso na TV, sobre o falecimento do jornalista Ricardo Boechat nesse acidente de helicóptero na via Anhanguera. E o José Paulo de CBN Brasil. Gabriela Viana tem informações urgentes em São Paulo sobre a queda de um helicóptero que matou 2 pessoas. Gabriela. Débora, o jornalista Ricardo Boechat morreu na queda do helicóptero que caiu hoje de manhã aqui em São Paulo. A informação foi confirmada ainda agora pelo Grupo Bandeirantes. A aeronave caiu na rodovia Anhanguera, em São Paulo, hoje e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e o jornalista morreram carbonizados. O motorista do caminhão foi socorrido pela concessionária com ferimentos leves e recusou atendimento. O chamado de socorro foi feito por volta de 12h14. A queda ocorreu perto do quilômetro 7 do Rodoanel, no sentido Castelo Branco. O outro ocupante do helicóptero ainda não foi identificado. O jornalista tinha 66 anos e trabalhava como apresentador do telejornal da Band e como âncora na Band News FM, ambas do Grupo Bandeirante. Ele também teve passagem pelos principais jornais do país, como o Globo, o Dia, o Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil. Na Bandeirantes, Boechat também foi diretor de jornalismo. A qualquer momento, a gente volta com novas informações sobre esse acidente, Débora. Portanto, confirmada a triste notícia, a morte do jornalista Ricardo Boechat nesse acidente de helicóptero em São Paulo. O Boechat, que tinha uma carreira bastante extensa no jornalismo. Cássia Godoy chegou a trabalhar com ele, né, Cássia? Isso, cheguei a trabalhar com ele, um jornalista muito carismático, atraía atenção por onde passava, e recebemos essa notícia. Até difícil falar sobre isso e lidar com isso no momento em que a gente recebe essa informação. Nós tivemos esse grave acidente de helicóptero aqui em São Paulo. Nosso helicóptero está sobrevoando já a região há bastante tempo, viu ali a extensão do acidente, o caminhão que foi atingido pelo helicóptero, teve ali a parte da carroceria bastante danificada, e agora a confirmação de que o jornalista Ricardo Boechat, aos 66 anos, foi uma das vítimas desse acidente que acabou matando 2 pessoas. Vítimas que morreram carbonizadas, não é, Renata Carvalho? Continua sobrevoando lá a região. Isso mesmo, Débora. A informação que nós temos é essa, que infelizmente o jornalista Ricardo Boechat e o piloto estão, confirmadas como as vítimas, infelizmente, desse acidente. As vítimas ficaram totalmente queimadas. Todo o helicóptero, praticamente, com exceção da parte de trás, o rotor de cauda, não foi queimado. Então, uma situação realmente muito triste. A gente, para trazer mais detalhes, para o nosso ouvinte que segue por aqui também, com relação a fluxos e acessos, não há previsão alguma de liberação da alça de acesso do Rodoanel aqui para Anhanguera, sentido interior, e infelizmente a gente agora já fala na confirmação dessas vítimas, Inclusive o nosso colega, trabalhei com ele também na TV Bandeirantes durante
durante muitos anos. Então, uma situação muito triste para a gente acompanhar esse acidente. O helicóptero, que nós conseguimos ver aqui, ele bateu de frente com o caminhão. A gente falou também sobre o motorista do caminhão que tem ferimentos apenas leves, mas situação realmente assustadora e muito triste aqui na região da rodovia Anhanguera. Então, vai demorar bastante para ser liberado e a gente continua acompanhando ao longo da tarde toda a notícia aí sobre, infelizmente, a morte do jornalista Ricardo Boechat e também do piloto que tentou fazer esse pouso de emergência e infelizmente acabou batendo no caminhão. Pois é, Renata, e tudo indica, né, que foi uma pane. Já se sabe qual era o modelo do helicóptero? É um Bell Jet. A Bell é a marca, né? Jet é o modelo dele, é um helicóptero considerado seguro, né? Então a gente precisa avaliar agora, né? Esperar a investigação para saber o que realmente aconteceu. Se foi uma perda de motor da frente, se foi o rotor de cauda, né? Que é extremamente importante para a estabilidade do helicóptero. Então a gente vai ter que aguardar mesmo. E aparentemente, viu, Débora, tinha bastante combustível na aeronave. A gente tem informação inicial que ele estaria na rota entre São Paulo e Campinas. Até por isso, o acidente aconteceu aqui ao lado do Pico do Jaraguá, na Anhanguera, com o Rodoanel. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Renata Carvalho. Portanto, a gente encerra o CBN Brasil de hoje com essa notícia triste, a morte do jornalista Ricardo Boechat. Ele e o piloto morreram num acidente de helicóptero hoje em São Paulo. Excepcionalmente, não teremos o momento do brinde. O CBN Brasil de hoje teve a produção de Joyce Murasaki, com a apresentação Cássia Godoy, trabalhos técnicos Débora Gonçalves. Quem precisa? Atenção, Rafael Esgrilis. Eli Correia, 1h mais 56 é um momento difícil para os jornalistas, né? Porque um dos principais apresentadores de rádio e televisão acaba de falecer na cidade de São Paulo. Quem? Noticiamos agora há pouco, nesse acidente de um helicóptero no quilômetro 7 do Rodoanel, Mário Covas, no trecho oeste, no sentido interior, próximo ao acesso à rodovia Anhanguera. E um dos integrantes era Ricardo Eugênio Boechat. Ricardo Boechat, que era jornalista, apresentador, radialista, estava na Band News FM, estava também no comando do Jornal da Band todos os dias, e agora veio a confirmação do governo do estado e também do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa. Ricardo Eugênio Boechat era um dos integrantes deste helicóptero. Ele estava a caminho de Campinas para fazer uma palestra em uma universidade e a queda de helicóptero matou o jornalista de 66 anos. Ele nasceu no dia 13 de julho de 1952 em Buenos Aires, na Argentina, e passou por diversos veículos de comunicação, como o Globo, o Dia, o Estado de São Paulo e também o Jornal do Brasil. Estava à frente há pelo menos 7 anos do Jornal da Band, um dos principais jornais, telejornais do nosso país, ganhador de 3 prêmios ESSO. Boechat tinha uma coluna semanal na revista Isto É e faleceu hoje por volta das 12h mais 15 minutos. E é muito difícil, Eli Correia, porque é um dos grandes gênios do jornalismo. E a gente estava tentando confirmar essa informação com companheiros lá da Bandeirantes, com companheiros da Band News FM, e veio essa confirmação dentro da emissora e veio a confirmação também do governo do estado. Permanece fechado o Rodoanel Mário Covas, agora de forma total. Não tem nenhuma faixa liberada no sentido para o interior do estado, né? A chamada pista interna, e lamentavelmente, depois de tantas tragédias, né, Eli? Caramba, a gente fica até emocionado para falar. Eu tô aqui chocado. Eu tô chocado porque o Ricardo Boechat, você sabe perfeitamente, ele é um dos nomes mais respeitados. Não é brincadeira, não. Não é porque ele morreu, não. É porque ele realmente está no topo do jornalismo brasileiro. É um dos maiores do mundo. Obrigado. Valeu. E nós vamos agora direto para o plantão de jornalismo aqui da Rádio Globo com a Ellen Brown. E tem uma notícia que eu não gostaria de ouvir. Plantão Rádio Globo.
Léo, jornalista e apresentador e radialista Ricardo Boechat era uma das vítimas do helicóptero que caiu no final da manhã de hoje na rodovia Anhanguera, aqui em São Paulo, uma rodovia que liga a região metropolitana de São Paulo. Boechat estava voltando do interior do estado de Campinas, onde fazia uma palestra, e esse helicóptero acabou caindo sobre uma carreta na rodovia. Boechat, que tinha 66 anos de idade e trabalhava hoje no Jornal da Band, na Rádio Band News FM, também era colunista da revista Isto É, mas já passou aqui pelo Grupo Globo no jornal O Globo. O Leopoldo Rosa aqui tem mais informações. É isso, Ellen. Ricardo Boechat, vítima então dessa queda de helicóptero. Ricardo, como você disse, tinha 66 anos, era nascido em Buenos Aires, filho de um diplomata brasileiro, nasceu na capital argentina, enquanto o pai estava a serviço do Ministério das Relações Exteriores. Boechat teve passagens por jornais como O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil. Também foi diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes e agora, por último, âncora no Grupo Bandeirantes na TV e também no rádio através da Band News FM. Ellen, ao longo da nossa programação a gente vai trazer mais informações e a cobertura completa da morte do jornalista Ricardo Boechat no Redação Globo a partir das 5 da tarde. Léo Jaime, a gente devolve aí para você no Rio. Muito obrigado, Ellen, meus amigos. Que tristeza profunda a perda desse amigo, desse grande profissional, esse ídolo. E, enfim, essa é a notícia de hoje. Amanhã teremos Fernanda Gentil aqui no Papo de Almoço. E vamos seguir a vida, tocar o barco, como diria meu amigo Boechat. Papo de Almoço. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você sempre. Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019. Jornalista Ricardo Boechat morreu após a queda de um helicóptero ocorrida agora à tarde na rodovia Anhanguera, em São Paulo. A aeronave caiu em cima de um caminhão que trafegava na via. A informação foi confirmada pelo Grupo Bandeirantes. O acidente aconteceu perto do quilômetro 7 do Rodoanel, no sentido Castelo Branco. O piloto da aeronave tentou fazer um pouso de emergência depois de uma pane, mas terminou caindo e batendo contra a carreta. A inflação medida pelo IPCS caiu em 3 das 7... Temos aqui uma notícia muito triste para o nosso dia, para o nosso começo de semana. O jornalista Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero na rodovia Anhanguera. Israel Goldenstein, boa tarde. Você traz mais detalhes sobre esse acidente que aconteceu há pouco, né? Até noticiamos no comecinho agora da tarde, né? Isso, a gente noticiou aqui no fim do Jornal do Meio-Dia, no começo do seu horário aqui, Lino. Infelizmente, uma perda muito grande para o Grupo Bandeirantes de Comunicação como um todo. O jornalista Ricardo Boechat morreu após a queda de um helicóptero em São Paulo. Foi na via Anhanguera, ali na altura do quilômetro 22, no trecho do Rodoanel. Ele morreu carbonizado, ele e o piloto da aeronave, segundo as informações preliminares. A confirmação foi de que o jornalista era um dos ocupantes dessa aeronave. O Boechat estava por ali fazendo um sobrevoo em direção ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, depois do almoço provavelmente. A informação confirmada pelo capitão Marcos Palumbo é de que Boechat, infelizmente, faleceu nesse voo aéreo. Ok, 2:03. 2:02 no horário de verão. Abrimos o Estúdio CBN desta segunda-feira, hoje dia 11 de fevereiro de 2019. Fernando Andrade. Nós temos informações com Tabata Viapiano em São Paulo. Tabata. Fernando, uma notícia muito triste, daquelas que nenhum jornalista e ninguém gostaria de ter que dar. O jornalista Ricardo Boechat morreu na queda de um helicóptero no início da tarde de hoje, no Rodoanel, perto do acesso à rodovia Anhanguera. A informação foi confirmada pelo Grupo Bandeirantes, onde Boechat trabalhava. Ele tinha 66 anos e uma vasta carreira no jornalismo. Além de Boechat, o piloto do helicóptero também morreu no acidente. Os dois morreram carbonizados, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A informação é de que o helicóptero sofreu uma pane e o piloto teve que fazer um pouso de emergência.
Perdemos o contato com a Tabata Viapiana, ela volta logo mais. A Renata Carvalho sobrevoa a região onde ocorreu o acidente. Renata? Fernando, a gente, desde as primeiras horas da tarde, desde o momento em que recebemos a informação que poderia ter acontecido um acidente aéreo aqui no Rodoanel, nós nos deslocamos para cá. Nós chegamos, o Corpo de Bombeiros fazia ainda todo o trabalho de apagar as chamas, a gente consegue ver aqui no local a parte de trás da aeronave. Então, tudo indica que o piloto, né, ele tentou fazer um pouso de emergência e no momento em que ele pousava, parte do helicóptero acabou batendo de frente com um caminhão. Inclusive, o motorista do caminhão teve ferimentos leves, foi atendido aqui no local mesmo, mas no momento da queda, a aeronave acabou pegando fogo. Então, a gente teve a confirmação, infelizmente, do Ricardo Boechat, né, nosso colega, entre uma dessas vítimas aqui e o piloto também. Então, uma situação realmente muito triste, né, que a gente acaba acompanhando nessa tarde. Para quem está próximo aqui à região do Rodoanel, vai utilizar Anhanguera. Na Anhanguera não tem nenhum tipo de bloqueio, o pessoal consegue seguir para o interior sem problemas aqui na altura do quilômetro 21. No Rodoanel, a alça de acesso, que é uma alça de acesso importante, aqui muitos caminhões entram na Anhanguera para o interior, foi fechado, o pessoal retorna um pouco mais à frente. Então a gente continua aqui acompanhando, infelizmente, esse acidente gravíssimo, e o helicóptero, ele, no momento da pane, no momento que o piloto foi fazer esse pouso de emergência, ele acabou atingindo aí a carroceria e a parte da frente do caminhão, então realmente uma situação muito triste que a gente acompanha nessa tarde. Obrigado, Renata. Voltamos com Tabata Viapiana. Tabata. Fernando, a gente está aqui no local do acidente, onde esse helicóptero caiu, com o jornalista Ricardo Boechat, por volta do meio-dia dessa segunda-feira. O local está todo interditado, a gente ainda vê o caminhão bem danificado, o caminhão foi atingido pelo helicóptero. Os policiais militares fazem a proteção aqui do local, porque tem muitos curiosos, muita gente passando por aqui para ver o que aconteceu, muita gente perguntando se realmente o jornalista Ricardo Boechat estava no helicóptero que caiu por volta do meio-dia. Tem um ponto de ônibus bem na frente do local do acidente, então a circulação de pessoas por aqui é muito intensa. O local está isolado, as pessoas não conseguem se aproximar muito, porque vai começar o trabalho de perícia para identificar as causas do acidente, por que a aeronave teve uma pane que levou a atingir o caminhão e depois cair. Como eu disse, movimentação muito intensa de pessoas, um clima de tristeza também por aqui, muita gente comentando sobre a perda de um dos principais jornalistas do país, o Ricardo Boechat. Então, um clima realmente bem de tristeza, de comoção por aqui. A gente vai continuar acompanhando todo o trabalho da Polícia Militar e dos bombeiros ao longo dessa tarde, nesse triste acidente que acabou matando o jornalista Ricardo Boechat. Fernando. Bom, obrigado, Tabata Viapiana. Durante esta tarde a gente vai trazer mais informações a repercussão da morte de Boechat. A gente faz um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estúdio CBN. Hashtag Globo. O que é destaque agora. 2h03. Muito boa tarde, eu sou Ellen Brown. Esse é o Hashtag Globo, edição das 2. Hashtag Globo. Hashtag luto. O jornalista Ricardo Boechat morreu após a queda de um helicóptero no fim da manhã de hoje na rodovia Anhanguera, em São Paulo, aos 66 anos de idade. O acidente aconteceu no trecho que é cortado pelo Rodoanel, uma via que liga as cidades da região metropolitana de São Paulo. O piloto da aeronave tentou fazer um pouso de emergência depois de uma pane, só que terminou caindo e batendo contra uma carreta em São Paulo. Hashtag Globo. Hashtag uma vez Flamengo, atleta... Esta edição, lamentando mais uma vez de termos de começar com uma notícia muito triste, lamentável, mas vamos aos destaques. Jornal Jovem Pan. Ricardo Boechat morre após queda de helicóptero no Rodoanel, em São Paulo. Além do jornalista, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do piloto da aeronave carbonizado. Cauã e Manuel. E é com pesar que nós comunicamos e confirmamos a informação de que o jornalista Ricardo Boechat estava neste helicóptero, morreu nesta segunda-feira, dia 11 de fevereiro, vítima deste acidente, voltando de Campinas, de um evento por lá, para São Paulo, e infelizmente foi vítima deste acidente envolvendo o helicóptero ali no quilômetro 7 do Rodoanel, junto da rodovia Anhanguera, quando na queda o helicóptero inclusive colidiu com uma carreta. A gente vai trazendo mais informações ao longo da tarde. Rádio Trânsito.